Eu estava ouvindo a live vindo para cá no táxi e eu vi que o pastor Sérgio mencionou o romance da Margaret Atwood, O Conto da Aia. Tem um aspecto que é importantíssimo no romance e que, numa primeira leitura, não é óbvia, essa parte do romance. É que o romance tem o tempo todo uma inscrição temporal. Há uma personagem, a Offred, que também é narradora, só no epílogo entra um outro narrador, ela narra o romance inteiro, e ela sempre diz como eram as coisas, e ela diz no tempo de antes. E quando o leitor está lendo, a primeira impressão que ele tem é que se trata de um tempo muito distante, no tempo de antes, talvez no século passado, talvez há uma ou duas gerações. E boa parte da habilidade da Margaret Atwood como ficcionista é quando, subitamente, o leitor se dá conta que no tempo de ontem, no tempo de antes, era, por assim dizer, professor Viaro, quase ontem. Não é um tempo muito distante, não é uma realidade que se impôs há tanto tempo assim que produziu uma mudança tão radical. O que de fato aconteceu, e isso me parece que é a grande força do romance, o que de fato aconteceu é que a fraternidade fundamentalista que toma o poder e que impõe uma manipulação do repertório público, de maneira muito curiosa, pastor Sérgio, no romance, os versículos fundamentais para a facção religiosa da República de Gileade são os mesmos versículos manipulados pela teologia do domínio. Capítulo 1 do Gênesis, versículo 28, que eles manipulam e fazem um acréscimo que não há no original. Mas o impressionante do romance é que você vai se dando conta de que o fenômeno foi tomando pouco a pouco o espaço público. Não foi uma revolução sangrenta, embora tenha havido uma tomada de poder. O que houve de verdade foi um passo a passo em direção a uma ordem teonomista, isto é, uma organização política e social que não mais tem uma Constituição como base, mas que remonte não à Bíblia como um todo, mas a certas passagens do Velho Testamento. O impressionante do romance é que aconteceu diante dos olhos das pessoas que não reagiram a tempo. É isso o romance. É surpreendente, não é, pastor? Porque a nossa impressão do romance é mas agora começou do nada, como foi no Irã, com a revolução do Ayatollah Khomeini, que ali no Irã foi, de fato, foi uma tomada do poder e foi uma imposição muito violenta. Não é o caso da República de Gileade. Não é o caso do Brasil, pastor. Veja, professor Viaro, que coisa impressionante. Criou-se no Brasil, agora, 2012 ou 2011, se eu não me engano. Eu vou verificar para não dar a data equivocada. A ANAJURE, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Boa parte de alguns problemas que têm acontecido em municípios do Brasil, em que meninas, crianças que foram violentadas não conseguem aborto, é porque muitas vezes o juiz ou a juíza pertencem aos quadros da ANAJURE. Muitas vezes, em alguns municípios, especialmente em municípios do interior, quando uma menina procura o SUS e não consegue atendimento e protelam ao máximo para que chegue às 22 semanas, é porque muitos dos profissionais de saúde são equivalentes ao médico que foi eleito para o Conselho Federal de Medicina de São Paulo, que é um negacionista. Está acontecendo hoje no Parlamento Brasileiro. A Jandira Fegali há pouco tempo denunciou numa entrevista no ICL que hoje no Parlamento Brasileiro a Frente Parlamentar Evangélica ocupa algumas comissões fundamentais e, por exemplo, se há um projeto na área da agricultura, já não se pode falar em gêneros alimentícios. É preciso substituir para produtos alimentícios. E se trata de um projeto, digamos, da Base Nacional Curricular Comum, o BNCC, a BNCC, então não falemos em estudo de gêneros literários, mas estudo de formações discursivas. A palavra gênero foi praticamente abolida do Legislativo brasileiro pela vigilância da Frente Parlamentar Evangélica. Numa pesquisa recente, que não tem nem um mês, 33% dos entrevistados e das entrevistadas consideraram que uma ordem social teonomista, embora ela não dispusessem no conceito, mas elas disseram que uma ordem política que tivesse como base a Bíblia seria algo muito positivo e muito favorável. É disso que se trata, professor Viaro. Nós vivemos hoje no Brasil um momento particularmente delicado, em que é preciso que nós tenhamos muita consciência do fenômeno que está acontecendo. Não é apenas na Igreja Universal do Reino de Deus, é também em igrejas históricas, igrejas que sempre se distinguiram por terem uma formação doutrinária muito rígida e muito importante, como, por exemplo, na Igreja Presbiteriana, na Igreja Batista, na qual o pastor Sérgio é um importante líder. Ninguém pode se autodenominar pastor, isso não existe. Você tem que passar por uma formação teológica, você tem que ser aprovado, você então se torna pastor. E em alguns casos você recebe o salário da própria igreja. Não existe comissão para dízimo. Não é como na Igreja Universal do Reino de Deus, que qualquer pessoa pode se auto-intitular pastor
e posteriormente bispo. Mas mesmo o pastor Sérgio tem trabalhado muito sobre isso, vou passar a palavra para ele. Mesmo uma instituição tão tradicional da Igreja Batista no mundo inteiro, que é a escola dominical. Por exemplo, o presidente norte-americano Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos, foi um batista histórico. Desde os 18 anos de idade, ele era instrutor da escola batista da Georgia, o estado onde ele nasceu. Há muitas igrejas batistas que estão abandonando as escolas dominicais. Então, mesmo igrejas que têm um lastro, igrejas do protestantismo histórico. Aqui, uma observação, aí passo para o pastor Sérgio. Professor Viário, surpreendente é que, historicamente, a separação da igreja do Estado, portanto, da religião e da política, foi uma das consignas do movimento protestante histórico. Porque na época de Martim Lutero, João Calvino, na época do surgimento de correntes protestantes, a Igreja Católica era uma sombra sobre o poder. Portanto, historicamente, para os protestantes, a separação entre Igreja e Estado significava dizer que a Igreja Católica não seria capaz de acabar com outras formas de religiosidade cristã. Que hoje haja essa inversão completa de valores é algo preocupante, mas o mais importante para compreender, não se trata de uma distopia para um futuro distante. Isso é um fenômeno que já se encontra em curso. E nós precisamos ter, pelo menos, consciência para trazer essa discussão para o debate público.